Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores aqui do município de Carlos Barbosa. Conteúdo previsto aí para todos os cargos no edital do concurso. Pessoal, o regime jurídico, ele é o Estatuto dos Servidores, onde estão os teus direitos. Tu que está me assistindo, tu mesmo que vai passar nesse concurso, tu vai ser regido por esta lei. Quando tu pega um emprego na iniciativa privada, numa empresa qualquer, os teus direitos estão lá na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Os servidores públicos não são regidos pela CLT. Eles são regidos por esta lei aqui em Carlos Barbosa. Cada município tem o seu estatuto, é claro. E para dizer quem é abrangido por esta lei 682 de 90, o próprio artigo 2º do Estatuto de Carlos Barbosa diz o seguinte: para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, quem que é servidor público para os efeitos desta lei? Quem está ocupando um cargo público. E quem que não é servidor, então? Quem ocupar um emprego público, porque o empregado público ele é regido pela CLT, mesmo sendo público. Porque o temporário ele é regido pela lei que autorizar a contratação e não por esse estatuto. Então, o servidor é só quem ocupa cargo público, não é servidor quem ocupar emprego ou função temporária. Perfeito. O cargo público ele se divide em duas modalidades. Tem o cargo efetivo, que é esse cargo que tu vai conquistar passando no concurso público. E tem também o cargo em comissão, o CC. O cargo em comissão ele é de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento alguém pode ser nomeado e exonerado dos cargos dessa natureza, desses cargos em comissão. Muito bem. Então é isso que nós temos, o cargo pode ser efetivo ou em comissão. Nas características do cargo público, que estão listadas no artigo 3º, nós temos esses elementos. Primeiro, o cargo público ele é criado por lei. Para o cargo público ser criado, tem que ter uma lei autorizando a criação. O prefeito ou a prefeita não podem, com um canetaço, por um decreto, criar um cargo público, não. Se um prefeito ou a prefeita quer criar cargo público, tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, especificando nesse projeto a quantidade de cargos, atribuições, valor, tudo certinho. O cargo é criado por lei. Se a banca afirmar que é por decreto, está errado, é pegadinha. E é uma pegadinha que já caiu em provas, por isso que eu estou dando tanta atenção para ela. Segundo, criado em número certo. Como assim número certo? Uma quantidade. O cargo é criado com uma quantidade determinada. Então, quando foi criada a Guarda Municipal, por exemplo, eles colocam no projeto de lei, prefeito cria tantos cargos de Guarda Municipal. E é essa quantidade que pode ser preenchida após o concurso. É isso, a criação em lei vai trazer a quantidade certa. E se eles quiserem aumentar o efetivo, aumentar o número de servidores, tem que mandar um projeto de lei aumentando, porque os cargos já foram criados com uma quantidade determinada. O cargo tem uma denominação própria. Claro, cada cargo tem a sua nomenclatura, como esse para o qual tu te inscreveu. Remunerado pelos cofres do município, claro, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir quando tu assumir o cargo. Perfeito. Bom, sobre a investidura em cargo, a investidura em cargo, em regra, depende de concurso público. Mas tem um tipo de cargo que não precisa fazer concurso, que é o cargo em comissão, o famoso CC. Porque o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento pode ser nomeado ou exonerado alguém para um cargo em comissão. A qualquer momento. Não tem estabilidade, não tem nenhuma garantia e não precisa fazer concurso público para ingressar. Já nos cargos efetivos é necessário o concurso público. O concurso público, que pode ser só de provas, e aí quem for melhor na prova fica em primeiro lugar, ou pode ser de provas e títulos, quando uma parte dos pontos da tua nota no concurso depende de alguns títulos que tu tenha, que tu apresente para fazer o concurso. Os cargos do magistério vai ser sempre de provas e títulos, como dispõe a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bom, pessoal, função gratificada no artigo 5º. A função gratificada, ela é dada para o servidor, que é designado para exercer uma função de direção, chefia ou assessoramento. Ela é privativa para um cargo efetivo. Somente quem é concursado pode assumir essa função.
Mas a função é de livre escolha. O prefeito ou a prefeita, quando quiserem, designam e dispensam alguém dessa função. As funções da função gratificada são as mesmas do cargo em comissão. Qual é a diferença? O cargo em comissão pode ser qualquer pessoa. A função gratificada, o prefeito ou a prefeita vão escolher necessariamente servidores concursados do município, porque ela é privativa de ocupantes de cargo efetivo. Certo? E é vedado, é proibido ao servidor cometer ao servidor atribuições diferentes do seu cargo. Porque quando tu te inscreve no concurso, tu escolhe um cargo que tem atribuições. Quando tu entrar e trabalhar, a prefeitura não pode te colocar em outras atribuições que não aquelas. Exceto se for para uma função de direção, chefia ou assessoramento, porque aí tu vai receber uma função gratificada ou comissões legais. Muito bem, essa é a parte mais introdutória aqui da lei. E a partir de agora a gente vai ingressar nos pontos que mais caem em prova dos concursos da nossa banca. Tem bancas que até cobram essa primeira parte que a gente já viu. A nossa até pode cobrar, mas não é a tendência. Agora, a partir do artigo 7º, cai muito em provas da banca. Atenção agora. A gente vai ver as formas de provimento e vacância. Provimento são as formas de ingressar. Vacância são as formas de sair, de deixar o cargo. Quais são os requisitos básicos para eu ingressar num cargo para eu ter provimento? Primeiro, o requisito básico, ser brasileiro. Basta ser brasileiro. Tu não precisa ser brasileiro nato. E por que eu estou falando isso? Porque na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. E somente o brasileiro nato pode ser presidente da República, ministro do STF, diplomata, oficial das Forças Armadas, dentre outros. Esses cargos, nenhum deles é no município. Os cargos em prefeituras e câmaras de vereadores, todos, sem exceção, são para brasileiros, sejam natos, sejam naturalizados. Sendo assim, se a banca afirmar na prova que é requisito básico ser brasileiro nato, está errado. É pegadinha. Não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Bom, ter idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental comprovada mediante exame médico, tu faz um exame de saúde para ingressar, e atender às condições que a lei estabeleça para o cargo. Bom, o artigo 8º, ele prevê as formas de provimento, as formas de ingressar no cargo, enquanto que o artigo 35 traz as formas de vacância, que são o contrário de provimento. Eu coloquei elas nesse quadro para que tu já possa perceber as principais características de duas delas, ou melhor, 3 delas, que são ao mesmo tempo provimento e vacância. A recondução e a readaptação, assim como a promoção, elas estão nas duas listas. Por quê? Porque na recondução, na readaptação e na promoção, o servidor está num cargo e muda para outro cargo. Se eu estou num cargo e saí dele para ingressar em outro, eu tive vacância num cargo e provimento no outro. Por isso que essas duas são ao mesmo tempo formas de provimento e vacância. E a banca pode fazer uma pergunta. Assinale das alternativas a seguir qual que apresenta uma forma de provimento que também é forma de vacância. Só vai poder estar como resposta a recondução, a readaptação ou a promoção, certo? Muito bem. Vamos seguindo, pessoal, e agora a gente tem aqui o concurso público. Eu vou explicar para vocês as formas de provimento logo a seguir aqui no Estatuto. As regras do concurso público, em regra, não aparecem muito em prova de concurso, mas esse ano teve uma prova da banca que ela perguntou o prazo de validade do concurso, que também está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. É o mesmo prazo, claro. O concurso público ele pode ser válido por até 2 anos e ser prorrogado uma vez por igual prazo. Então, tu faz o concurso agora, se no edital estiver 2 anos prorrogável por mais 2, tu pode, durante 4 anos, ser nomeado para o cargo. Então, a prefeitura faz o concurso, coloca lá vagas e cadastro reserva, e durante a validade ela pode chamar aprovados conforme haja necessidade. Conforme surjam vagas, ela vai convocando. Nomeação. A nomeação ela pode ser em comissão ou em caráter efetivo. A nomeação em comissão é para o CC, aquele cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. Já em caráter efetivo, é para o concursado. Tu que está me assistindo, vai passar no concurso,
a tua nomeação vai ser em caráter efetivo. E claro, a nomeação em caráter efetivo necessariamente vai obedecer à ordem de classificação dos candidatos no concurso. Claro. Então aí nós temos o caminho que vocês vão percorrer após a aprovação no concurso. Foi aprovado no concurso, assim que o município quiser te chamar, ele vai fazer a tua nomeação. Quando o município fizer a tua nomeação, tu tem um prazo para aparecer. E tem que ficar ligado, porque se tu não aparecer nesse prazo, tu perde o cargo. Qual é o prazo que eu tenho para tomar posse aqui no município de Carlos Barbosa? 5 dias, atenção com o detalhe, 5 dias úteis. Não conta final de semana e feriado. Isso aqui é muito importante, porque na maioria dos municípios é em dias corridos. Então presta atenção, o prazo para tomar posse aqui em Carlos Barbosa é de 5 dias úteis. Foi nomeado, tu tem 5 dias úteis para aparecer e manifestar se tu quer ou não o cargo. Se tu passou num concurso melhor, tu não vai querer, e tu simplesmente não vai aparecer, ou vai ligar lá e vai dizer que não tem interesse. Agora, se tu quiser assumir o cargo, que é o que provavelmente vai acontecer, aí tu vai comparecer nesse prazo e vai manifestar, eu quero assumir o cargo. E aí tu já vai entregar toda a documentação, tu já vai encaminhar exame de saúde, para demonstrar que tu tem condições, claro, para assumir esse cargo público. Certo? É isso. Essa, então, a regra desse prazo de 5 dias úteis. Aí tu tomou posse, tu vai assinar um termo de posse. E depois tu vai ter um prazo de 5 dias para entrar em exercício. Só que aqui ele não fala em dias úteis. Então esse segundo prazo de 5 dias seriam dias corridos para entrar em exercício. Assinou o termo de posse, dentro de 5 dias corridos, tu vai começar a trabalhar. Eles vão te apresentar a tua chefia, vão dizer onde tu vai trabalhar, tu vai conversar com o teu chefe, com a tua chefe, e tu vai combinar, ó, eu começo daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, no máximo daqui a 5 dias. Porque se tu perder esses prazos de posse e exercício, tu perde o cargo, e eles vão chamar o próximo lá da lista do concurso. Então a posse, conforme artigo 14, é essa aceitação expressa das atribuições e deveres do cargo, formalizada com o termo de posse que tu assina. O prazo é de 5 dias úteis a contar da nomeação, e no ato de posse tu vai apresentar uma declaração se tu exerce ou não outro cargo público e também declaração de bens e valores que constituem o teu patrimônio. Essa declaração de cargos tu vai apresentar porque, em regra, é proibida a acumulação de cargos públicos, exceto naqueles 3 casos previstos no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Essa que é a ideia, então, dessa necessidade de apresentar essa declaração. Então, tu vai declarar que tu acumula um cargo que é acumulável, ou tu vai declarar que tu se exonerou de outro cargo para assumir agora. Bom, como eu falei para vocês, é tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e exercício nesses prazos de 5 dias úteis para a posse, de 5 dias corridos para o exercício. É o teu chefe da repartição que vai te dar o exercício. Em caso de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo é contado da publicação do ato. Como assim? O prazo de exercício é contado do ato. Por quê? Quando tu é nomeado para um cargo, o que vai acontecer? Tu tem um prazo para posse e outro para exercício. Agora, nesses casos que tu já era servidor, tu já tomou posse quando foi nomeado, e agora, por algum motivo, tu vai ser reintegrado, reverter ou aproveitado, nesses casos de reversão, reintegração e aproveitamento, esse prazo, a partir do momento que o ato for publicado, tu tem o prazo de 5 dias para exercício. Tu não vai tomar posse de novo. Por isso que está dizendo que o prazo é contado desses atos. Entendeu? É isso aí. Bom, pessoal, e o artigo 17 traz uma informação que a banca adora botar em prova. A promoção, a recondução, a readaptação, atenção, não interrompem o exercício. Não interrompe o exercício, a promoção, a readaptação e a recondução. São aquelas 3 situações que a gente viu que são ao mesmo tempo formas de provimento e vacância, lembram? E por que elas não interrompem o exercício? Porque tu não para de trabalhar. Tu está trabalhando hoje, tu foi readaptado para outro cargo, amanhã tu trabalha em outro cargo. Tu está trabalhando hoje, tu é reconduzido para o cargo que tu ocupava antes, amanhã tu trabalha no cargo anterior. Está trabalhando hoje, foi promovido, amanhã tu trabalha no novo cargo. Então tu não para de trabalhar.
Eles não vão te dar um prazo para tu se apresentar, tu não vai ter prazo para tomar posse ou para entrar em exercício, porque o teu exercício nem é interrompido quando tu troca de cargo. E quando é que tu troca de cargo? Naqueles 3 casos: promoção, readaptação e recondução. Eu vou explicar para vocês logo a seguir o que é a readaptação, o que é a recondução, e vai ficar ainda mais fácil de entender isso. Bom, o artigo 18 prevê que o início, a interrupção e o reinício do exercício devem ser registrados no teu assentamento individual, e quando tu entrar em exercício, tu vai apresentar elementos necessários para o teu assentamento individual, endereço, declaração de família, essas coisas. O artigo 19, ele traz uma regra que não tem aplicação prática quase, mas ela cai em prova, então a gente tem que saber. Algum servidor que vá ser responsável por dinheiro público, um ordenador de despesas, não é o teu caso, fica tranquilo. Tu que vai passar no concurso não vai ter que fazer essa caução. Agora, um servidor que vai ser designado, então, para uma função muito importante, muito dinheiro público em mãos, ele pode ser colocado, pode ser exigido dele uma caução. E ele tem que dar uma garantia para assumir o cargo. Essa garantia serve para, de repente, reaver o valor caso ele desvie dinheiro público. Ele já tem a garantia para descontar. E como é que essa garantia pode ser feita? A caução ela pode ser feita de 4 formas. Depósito em moeda corrente, depósito em dinheiro. Garantia hipotecária, faz a hipoteca sobre o imóvel. Título de dívida pública, compra títulos da dívida pública e deixa eles com o município. Ou ainda faz um seguro fidelidade funcional por uma seguradora, claro, autorizada. Bom, estabilidade. Talvez o principal motivo para estarmos aqui estudando. Você que está me assistindo vai passar no concurso, vai fazer um probatório de 3 anos e depois vai ser estável. E o probatório é de 3 anos, antes era de 2. E é por isso que esse artigo 20 foi revogado, porque ele previa um prazo antigo. Mudou para 3 anos na Constituição Federal, lá no artigo 41 da Constituição Federal. Então, em todo e qualquer município, o prazo é de 3 anos. Em alguns, a lei está desatualizada ainda. Aqui em Carlos Barbosa, eles já revogaram esse artigo. Então, após 3 anos, tu vai ser estável. Não está na lei isso, mas eu estou te contando, com base no artigo 41 da Constituição Federal. E depois que tu é estável, de acordo com esta lei, tu só pode perder o cargo de 2 formas. Ou uma sentença judicial transitada em julgado, e aquela sentença definitiva da qual não cabe mais recurso, ou mediante um PAD, um processo administrativo, que te assegure a ampla defesa. Essas são as 2 formas que o estável pode perder o cargo. Muito bem, a gente estava até agora falando nas decorrências da nomeação, que é a principal forma de provimento. Agora nós vamos estudar as outras formas de provimento que a gente viu naquela lista. Começando com a recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava antes. É quando o estável volta para o cargo que ele estava ocupando antes. E essa recondução, ela pode decorrer de 2 motivos. Ou porque o servidor não passou no estágio probatório de outro cargo, ou seja, falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo efetivo, ou pode decorrer da reintegração anterior ocupante. Quando aquele que ocupava o cargo antes foi reintegrado, tu tem que sair para ele voltar. Não entendeu ainda? Vamos exemplificar, vamos visualizar para ficar melhor. Imagina que tu está hoje ocupando um cargo de nível médio, de agente administrativo, por exemplo, e tu faz o concurso agora e tu passa num cargo de nível superior, na área que tu é graduado, é claro. E tu era um excelente servidor de nível médio, trabalhava muito bem e tu já era estável. E eles te reprovam nesse novo cargo, tu não se adaptou. Fez o concurso para a guarda municipal, não se adaptou com aquela função de segurança, viu que teu negócio realmente é trabalho administrativo. Bom, tu já era estável, tu já tinha feito um probatório. Quando tu entra no novo cargo, tu faz um novo probatório. Se tu não passar nesse probatório e tu era servidor estável antes, tu pode voltar para o cargo anterior. E isso que é a recondução, é quando o estável volta para o cargo que ele ocupava antes. Essa é a primeira hipótese de recondução. E a segunda hipótese? Reintegração anterior ocupante. Tu está ocupando um cargo, por algum motivo tu troca para um outro cargo. O anterior ocupante desse cargo, ele entrou com um processo na justiça, porque ele foi injustamente demitido, e ele ganhou na justiça o direito de voltar para o cargo, o direito de ser reintegrado. Quando ele é reintegrado, tu tem que sair do cargo para ele voltar, porque ele tem preferência. O reintegrado tem preferência sobre os demais.
E aí, quando tu sai do cargo para ele voltar, tu pode voltar para o cargo que tu ocupava antes. Tu também pode ser reconduzido. Então, a recondução é quando o servidor que já era estável volta para o cargo anterior por um desses dois motivos aqui. Muito bem. Se não tiver vaga nesse cargo que tu ocupava antes, no caso da recondução, tu vai exercer atribuições do cargo mesmo assim, até surgir um cargo vago para eles oficializarem a recondução. Então, tu já vai trabalhar nesse cargo anterior e receber normalmente. Bom, pessoal, a próxima forma de provimento é a readaptação. O que é readaptação? É uma mudança de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. O servidor estava desempenhando um cargo, ele sofre um acidente, ele fica doente, ele não tem mais condições de saúde de continuar nesse mesmo cargo. Mas ele não é um inválido, ele só não tem condições para esse cargo. Ele pode ser colocado em um outro cargo compatível com o seu estado de saúde. E aí tu percebe que tanto na recondução como aqui na readaptação, o servidor está num cargo e vai para outro. Por isso que as duas são, ao mesmo tempo, provimento e vacância, assim como a promoção. A readaptação ela nunca vai dar um prejuízo financeiro para o servidor, porque o servidor vai ser readaptado num cargo com o mesmo padrão de vencimento ou com um padrão inferior. Se ele for colocado num cargo com padrão inferior, um cargo que paga menos, ele vai ter o direito de continuar ganhando a mesma coisa do cargo que ele ocupava antes. E mesmo que não tenha vaga, ele é colocado lá com os demais para trabalhar, até surgir a vaga para oficializar a readaptação. Muito bem, pessoal, e temos a reversão. O que é a reversão? Retorno do aposentado. Mas por que o aposentado vai voltar, professor? O aposentado pode voltar quando ele foi aposentado por invalidez, porque ele era incapaz de trabalhar em qualquer atividade, não teve nem como readaptar ele. Foi aposentado por invalidez. Fez um tratamento, recuperou a saúde, ganha o direito de voltar. Nesse caso, ele pode voltar para o mesmo cargo que ele ocupava antes, desde que, claro, exista vaga. A reversão depende de vaga. As outras não, porque nas outras o servidor vai trabalhar mesmo se não tiver vaga. Na reversão depende de vaga. Bom, não pode voltar depois dos 70 anos de idade, conforme está aqui na lei. E depois nós temos a reintegração, que é o retorno do demitido. O servidor que foi injustamente demitido, ele tem direito de voltar para o cargo que ele ocupava e ser ressarcido de todas as vantagens que ele deixou de receber nesse tempo. E aquele que tiver no cargo dele, o eventual ocupante, tem que sair para ele voltar. Esse eventual ocupante pode ser reconduzido, como a gente viu antes, ou pode ser aproveitado em outro cargo, ou pode ser colocado em disponibilidade. E esse que sai não tem direito à indenização. Cuidado, hein? Quem é indenizado é o reintegrado. Aquele que sai para o reintegrado voltar não tem direito à indenização, certo? Muito bem, pessoal, concluímos o nosso primeiro vídeo, vamos fazer nossa primeira pausa, respirar um pouquinho. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar desvendando o Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores, aqui do município de Carlos Barbosa. Até logo!